Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o assunto da aula de hoje, galera, é a formação dos grandes estados na Europa. Esse mesmo assunto ele é muito importante para a gente entender, a transição de dois períodos históricos estudados na disciplina de História, obviamente. Nós estamos falando da Idade Média e da Idade Moderna. A formação dos grandes estados modernos na Europa ela está ligada ali a uma situação de conflitos que acontecem durante a Baixa Idade Média e, consequentemente, ali o início da Idade Moderna. Esses estados que vão se formar durante esse período, eles são a Inglaterra, a França, Portugal e Espanha. Esses são os principais países ali do eixo ocidental da Europa, que poderiam também ter como vizinhos ou como nomes citados dentro dessa lista a Alemanha e a Itália. Mas esses dois países eles não estão sendo citados justamente pelo fato de que a Alemanha e a Itália, essas duas nações, esses dois países, eles vão se unificar somente no século XIX. Certo, galera? Bom, a formação desses grandes estados ela segue, de certa forma, um padrão que é o padrão da consolidação. Porém, cada um desses países, eles têm ali histórias e situações que diferem ali um do outro. A Inglaterra, a história da formação do Estado da Inglaterra está ligada a dois conflitos. Um deles é a questão, ou melhor dizendo, a duas situações. Uma das situações são as várias batalhas em que os ingleses ou os saxões vão fazer com os povos vikings. Essas batalhas elas vão ocorrer durante os séculos 8, 9, 10. E depois, os próprios descendentes dos vikings, já em sua grande maioria transformados em cristãos, esses descendentes dos vikings que viviam ali na região da Nortúmbria vão ser determinantes para a consolidação da Inglaterra já no século XI. Certo, galera? Então, o X da questão aí, nesse primeiro momento, são essas batalhas entre os vikings e os descendentes dos vikings contra os saxões, os ingleses. Bom, além dessa questão, a Inglaterra também vai ter a consolidação do seu Estado através ali da Guerra dos 100 Anos, que acontece no século XIV contra a França, em virtude justamente por atritos ali na divisão de áreas entre a França e a Inglaterra. Se a gente pegar o mapa da Europa, nós vamos ver que a França e a Inglaterra elas não estão distantes, certo, galera? Apesar da Inglaterra estar com o mar entre ela e a França, esses dois países são próximos. Bom, indo agora para outros países, nós temos ali Portugal e Espanha. Portugal e Espanha vão ter como principal ponto ali de unificação dos seus estados a questão ali da expulsão dos mouros. Os mouros ou os muçulmanos, eles conseguiram dominar várias partes ali de território da região ali da Península Ibérica durante ali os séculos 8, 9, 10, 11. E só a partir do século XI nós temos os portugueses e os espanhóis conseguindo virar o jogo através de algumas alianças que eu vou explicar mais adiante dentro do padrão de unificação desses estados. Certo, galera? E por último, nós temos a França, que também ali está atrelada às questões ali de disputas entre famílias, da região ali da Franquia, e essas disputas vão levar justamente à unificação da França frente a uma questão ali interna de conflitos. Bom, agora para traduzir todas essas unificações, eu vou colocar para vocês um padrão. Bom, esse padrão está ligado ao que foi exposto na última aula. O que foi exposto na última aula? Durante ali os últimos séculos, século XIII e século XIV, nós temos a peste negra e as várias revoltas camponesas do século XIV.
Esses dois fatos históricos, eles estão atrelados. A peste negra gera crise, a crise gera fome e fome gera revolta, certo? Essas revoltas dos camponeses, elas vão se tornar incontroláveis por parte ali dos senhores feudais, os reinos que ainda eram pequenos, e esses senhores feudais, esses reis, eles tinham a necessidade de aumentar os seus exércitos. E para aumentar esses exércitos, era necessário dinheiro para pagar um contingente maior de militares, e esses mesmos militares, eles deveriam trabalhar somente com aquilo, com a ação ali de guerra, com a ação militar. E isso não era comum durante a Idade Média, já que os cavalheiros de um rei, os cavalheiros de um senhor feudal, eram pessoas de título que ganhavam ali o título de cavaleiro, de vassalo do rei ou do senhor feudal, e esse mesmo cavaleiro, ele tinha ali outras funções dentro daquela sociedade, como a administração, como a questão ali de controlar suas próprias terras que ele ganhava do rei ou do senhor feudal. Então, ele não se dedicava totalmente para essa função. E ainda por cima, esses cavaleiros da Idade Média, eles eram um número muito menor do que o número de militares que vão passar a existir com a formação dos grandes exércitos dos grandes reinos. Então, esse pequeno número de cavaleiros, para conseguir controlar as revoltas camponesas e para conseguir fazer frente aos inimigos cada vez maiores que esses reinos e feudos vão enfrentar, vai ser muito complicado para eles conseguirem controlar essas situações. E aí surgem as unificações de interesses. Bom, quem vai bancar os grandes exércitos que eram ali uma necessidade desses nobres que estavam perdendo ali os seus privilégios para aquelas revoltas e perdendo até a possibilidade de administrar sua terra frente aos conflitos que batiam a porta desses locais, eles vão conseguir o dinheiro através do investimento da burguesia. É isso mesmo, a burguesia, que era extremamente criticada pela Igreja Católica, ela vinha ainda assim crescendo em termos financeiros, e essa mesma burguesia vai, em alguns estados europeus, financiar ali a formação dos grandes exércitos. Uma vez que se formavam grandes exércitos, existia-se a possibilidade de controlar as revoltas camponesas e, ao mesmo tempo, enfrentar esses inimigos maiores. Está aí a questão da Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, está aí a expulsão dos mouros, certo? E, dentro desse contexto, nós devemos entender também por que a burguesia vai financiar a essa criação de grandes exércitos. A burguesia ela tem como interesse o quê? Ela tem como interesse a questão de que se existissem muitos territórios fragmentados dentro de um pequeno espaço de terra, eram mais moedas para você ter que trocar, eram mais ali línguas para você ter que, de certa forma, aprender para conseguir comunicar e fazer comércio, e também eram mais impostos que você tinha que pagar à medida que você passasse de um território para outro, certo? Então, a burguesia vai ganhar muito com a unificação desses estados. Vão ter percursos de terra onde eles vão conseguir pagar ali um mesmo imposto e também vão estar utilizando uma mesma moeda. E como que entra a questão do rei? O rei ele vai ser nomeado entre esses nobres para ser um representante da classe, da nobreza, e esse rei vai cobrar o restante da população os impostos que, de certa forma, iam nutrir os status da nobreza. Então, o rei ele vai sustentar o bem bom da nobreza e a população vai ter como soberano apenas uma figura, o que facilita a questão ali da identificação e do controle, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido isso aí. Espero que vocês tenham compreendido legal essa parte. O outro elemento que está faltando é a questão da Igreja Católica. A Igreja Católica
era uma instituição muito forte durante toda a Idade Média, e essa mesma instituição ela era importante para as questões ali políticas, para as questões econômicas, as questões de diplomacia. E a Igreja Católica, para não perder, né, o seu poder perante, né, as questões ali de terra, perante as questões ali, né, de controle de determinadas instituições, como a questão dos cartórios, casamentos, instituições, né, de oficialização e tudo mais, a Igreja Católica, o que ela faz? Ela vai se aliar àquela nobreza e vai, né, colocar ali, né, a mão da Igreja sobre a cabeça do escolhido dos nobres. Ou seja, a Igreja Católica ela vai chegar e falar: esse camarada, ele é o escolhido de Deus para governar esse povo, essa nação. Então a Igreja Católica ela entra como uma força de legitimação da figura do rei, certo? Espero que vocês tenham entendido legal essa aula. Acompanhe o roteiro de estudos e até a próxima, galera!